Você já ouviu falar de jejum de dopamina para controle de vícios, né, ou para mudança de hábitos? Pois é, eu vi esse tema em uma discussão médica e resolvi trazer aqui para vocês, porque é uma ideia que super simples, que parece muito bacana, mas que também tem seus riscos. E está sendo discutida e às vezes até proposta por alguns profissionais. Então eu resolvi trazer aqui para você conhecer. Eu sou a Jéssica, né? Eu trabalho aqui com a intenção de trazer conhecimento útil para que você possa já aplicar na sua vida e na vida da sua família, se for aplicável, para a promoção de saúde, né? A minha ideia é que a gente tenha um balanço entre o conhecimento tradicional disponível no Ayurveda, que está aí há milênios, ensinando para a gente como é que se vive, com a vida moderna atual, que a gente também faz parte, né? Então, como é que equilibra essas duas coisas? E esse é meu papel aqui hoje. E tem uma série de notícias da área da saúde que eu acompanho, né, como parte aí do meu trabalho, e que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem e pensarem sobre, né? E ver o que for bacana para incluir na rotina de vocês. E o jejum de dopamina é um deles. Bom, que é isso? O que é jejum de dopamina? A ideia, que parece muito simples, ela tem a ver com você suspender aquilo que você deseja, né? Aquilo que você está se sentindo dependente ou está fazendo muito mais do que gostaria. Suspender por algum tempo para que você não fique mais tão dependente dessa fonte para produzir dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que a gente já produz no nosso corpo e tem a ver com a sensação de motivação, de prazer. É uma boa sensação que dá quando a gente produz esse neurotransmissor. E tem algumas atividades que a gente faz, algumas coisas que a gente entra em contato através dos nossos órgãos dos sentidos, que promovem a produção desse neurotransmissor e trazem a sensação de bem-estar. E isso pode ser desde coisas simples como ficar na rede social, como alguns alimentos, como doces, por exemplo, né? A gente pode ter aí um certo vício nisso ou consumir muito mais do que a gente gostaria. E vai também para casos um pouco mais extremos, vou dizer assim, que é o vício mesmo por drogas, por álcool, ou um uso de medicação que às vezes eu não gostaria, mas eu preciso dela por um tempo, né? Então, a proposta desse jejum é não ficar dependente de uma fonte fixa para que eu tenha essa sensação de bem-estar. Por que dessa ideia? Porque quando eu começo a me expor àquela fonte, eu vou dar o exemplo aqui do celular para ficar mais fácil da gente, né, associar. Tô acostumada a ficar na rede social 5 minutos, aí 5 minutos já é suficiente para mim, eu gosto ali, vejo uma coisinha legal, enfim. Aí daqui a pouco eu vou ver, eu tô 10 minutos, 15, 20 e tô precisando de cada vez mais tempo ali, porque nosso cérebro se adapta. Aquela quantidade de dopamina que eu tava produzindo a mais, ela vira minha base. E aí eu vou precisar de mais e mais para promover a sensação que eu tava acostumada anteriormente de bem-estar e de, né, felicidade, vou chamar assim. E isso vai acontecer, né, com várias coisas que são suscetíveis a vício ou compulsão alimentar, por exemplo, pode acontecer, né? E aí entra tanto a parte boa disso, quanto a parte ruim disso, né? Desse jejum, que é interromper a minha exposição àquela fonte daquilo que eu desejo bruscamente para mudar um hábito ou para reduzir um vício. E quando eu tô falando de uma coisa simples, ou que eu tô começando agora, por exemplo, eu tô percebendo que eu tô começando a aumentar o tempo que eu passo vendo uma série de Netflix, ou o tempo que eu passo na rede social, ou enfim, algum hábito aí que você deseja mudar, que você tá com maior incidência ou frequência do que você gostaria, se for bem no comecinho, eu recomendo fazer aí um tempo gradativo, como se fosse um desafio mesmo. Eu vou experimentar hoje e fica sem, 2 dias sem, vou ver como fica, vou, sei lá, desinstalar esse aplicativo por uma semana.
e ver como eu fico, para que você volte a ter autonomia e, o mais importante, busque outras fontes de prazer ou de coisas que para você pode ser legal no seu dia a dia. Descobrir formas saudáveis de ter prazer ou de preencher aquele tempo ou de se cuidar, né? E aí tem também a questão que não é bacana, que é quando eu tenho um vício, por exemplo, já me acompanhando há muito tempo, e aí eu decido parar sozinho por conta, né? Já vi vários casos desses, tanto bem-sucedidos quanto mal-sucedidos, e eu vou te dizer que simplesmente interromper o uso sem um acompanhamento profissional, psicológico e mental, pode te gerar um rebote, porque às vezes você não consegue e a frustração é tão grande que você se entrega ainda mais aquilo, sabe? Porque tem gente que consegue simplesmente interromper o uso e tudo bem, e tem gente que precisa fazer isso gradativo. É o caso, por exemplo, dos adesivos de nicotina, né? Que a gente tem ali a dosagem e vai diminuindo, 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 até a hora que você consegue ficar sem, tanto sem o adesivo quanto sem o cigarro, por exemplo, né? Então, como você não conhece qual é o seu perfil, eu sugiro um acompanhamento. Quando é uma coisa, como por exemplo, o álcool está presente na sua vida com muito mais frequência do que você gostaria, o cigarro, etc., buscar uma ajuda. Claro que você pode querer reduzir o seu consumo e tentar fazer isso proativamente. Mas aí eu diria para não interromper completamente, para tentar reduzir. E reduzir por um tempo. Por exemplo, vou essa semana me expor a menos disso, menos, sei lá. Se eu tô acostumada a fumar X cigarros, vou tentar fumar um a menos por uma semana, depois dois a menos. E assim por diante, né? Mas eu aconselho fazer isso realmente com um profissional, porque se a exposição já tá ali por muito tempo ou tem um papel muito relevante na sua vida, há grandes possibilidades de você precisar de uma ajuda maior para isso, né? Como a gente fala no Ayurveda, a ação que tem que ser tomada para isso, ela é proporcional ao tamanho do problema, ao tamanho da questão que tá aí. Então, se é uma coisa que você já vem presente na sua vida há muito tempo, numa dose grande ou numa frequência muito grande, vamos pedir ajuda, né? O melhor caminho, mais seguro, que tem maior chance de ter sucesso. E aí, indo nessa linha, é essencial falar sobre medicação, né? Às vezes a gente precisa de uma medicação de suporte ali para qualquer que seja a questão. E se isso foi indicado para você de uso crônico, jamais interrompa o uso sem o conhecimento do profissional que te acompanhe, sem não só o conhecimento, como o aval dele de que você pode fazer essa interrupção. Porque tem medicação que o risco dessa interrupção é muito severo e pode te trazer danos seríssimos. Então, jamais tome essa iniciativa de interromper o uso de nenhuma medicação que foi prescrita para você, que está sendo feito um acompanhamento profissional ali por um médico, né, um psiquiatra, enfim, qualquer que seja aí a especialidade desse profissional, não interrompa sem o conhecimento dele, tá? Por mais que você esteja se sentindo bem, porque às vezes tem isso, olha, quando eu comecei a tomar eu não tava legal, aí agora eu acho que eu tô bem, acho que eu posso interromper. Pode ser que você esteja bem exatamente pelo uso, ou por uma questão na sua vida que melhorou, mas que pode ser transitória, que se aquilo mudar, de repente, você vai ficar sem chão, vai precisar daquela muleta de novo, então não faça isso sem um conhecimento médico, mesmo que você se sinta bem, tá? Agora, voltando aqui para um lugar de onde você tem autonomia e é um hábito que você quer mudar, por exemplo, eu tô dormindo demais, tô comendo demais, etc. Alguma coisa que ainda tá no início ou sob controle, que você pode ter autonomia, aí eu acho que esse jejum, que não chega a ser jejum, porque como eu falei, a gente produz dopamina, mas diminuir a exposição é aquele fator que você tá se expondo mais do que gostaria, pode ser legal.
pode ser muito bacana, porque você acaba descobrindo ali uma independência. Fala, não, eu sou capaz de fazer isso, de reduzir, de tomar um controle, né, gente? Porque afinal de contas é o seu tempo. E hoje em dia o nosso tempo é muito valioso, tá todo mundo competindo pela nossa atenção. Porque a nossa atenção leva para outros passos aí de consumo para o qual a nossa sociedade é movida. Então, quando a gente quer recuperar a nossa autonomia, o nosso tempo, a nossa atenção, nossa, é o primeiro passo ali de uma consciência valiosíssima para o cuidado da minha saúde. Então, acho super válido quando eu tô falando, por exemplo, disposição de tempo a redes sociais. Inclusive, a gente fala disso para criança, né? De pôr um relógio, de combinar com ela que dali X tempo ela vai para uma outra atividade. E a gente deve fazer isso com a gente também para tentar é, ter fazer aquilo que a gente gostaria, né? Simplesmente decidir, que eu acho que foi até o objetivo do vídeo anterior, tá aí numa sequência. Decidir é muito importante, se comprometer com isso. Mas você precisa também conhecer a sua personalidade, como você funciona, para criar ferramentas para que isso funcione. Tem até uma técnica japonesa que fala sobre impedir que o erro aconteça, sabe? Eu esqueci o nome disso, que a gente usava bastante na indústria, mas você pode tentar fazer isso no seu dia a dia também, diminuindo o acesso. Como eu dei o exemplo aqui, rede social, vou desinstalar aqui do meu celular por um período, por exemplo. Vou regular meu ambiente, vou deixar o celular lá no outro cômodo, que é para eu não acordar direto nele ali. Vou tirar a notificação de vários aplicativos. Tem várias coisas que a gente pode fazer para nos ajudar, porque não é de uma hora para outra que eu vou conseguir mudar. Essa é a proposta, né, do jejum. No comecinho, talvez isso ainda funcione, mas eu vou sentir falta no começo. Inclusive, falando aí da notícia médica que eu comentei, os resultados começaram a ser positivos após a quarta semana de interrupção ali do contato. Então, nas primeiras 2 semanas que eu interrompo, por exemplo, um hábito que eu quero mudar, ou essa questão de rede social, por exemplo, a exposição a uma rede, as primeiras 2 semanas são super difíceis. Aí eu também acho que vale contar com uma ajuda aí, ou uma atividade, ou uma pessoa para te estimular quando ficar difícil, para não desistir, né? Mas depois ali de 4 semanas que eu suspendi aquela atividade da minha rotina, eu começo a encontrar outras coisas para colocar ali. Então eu consigo encontrar, por exemplo, uma outra atividade que pode ser mais saudável e que também seja prazerosa, ou usar aquele tempo de outra forma, né? Ou recurso, né? Não só tempo, dinheiro, qualquer coisa, de outra forma. Então foram vistos nesses estudos que são estudos preliminares, tá, gente? Precisa de muito mais estudo sobre isso. Mas aí a gente tem esse resultado preliminar, que a partir de 4 semanas é quando a sensação de bem-estar começa a vir de outra forma. E aí você já não tá mais dependente desse hábito, por exemplo. Né? Então, também não é uma coisa tão curta assim que vai resolver. Mas o gradativo pode ser também bem bacana e muito útil, muito funcional, né? Para o seu dia a dia. Então, uma coisa também que eu acho que vale super fazer isso, que é parecido o raciocínio, que eu acho que vale muito a pena. Consumo de café. Tem gente que é viciada em café. Você vai tirar da sua vida de uma hora para outra? Ah, esse hábito não é ruim. Vi que tomar café demais não é legal. De fato, pode não ser legal, principalmente se você tem muito vata dosha aí ou na sua constituição, na sua vikriti, né, no seu estado atual, e você quer lidar melhor com isso. Mas se você já toma uma quantidade grande, se você suspender, você vai ter dor de cabeça, por exemplo. Aí você vai tomar um comprimido que é a base de cafeína. Aí, gente, 6 por meia dúzia, né? Não vai adiantar, por exemplo. Aconteceu até recentemente aqui comigo que eu não tomo café todos os dias, às vezes nem tomo na semana, mas gosto, eventualmente eu tomo café. E teve um dia que eu tava precisando render um pouco mais, eu tomei bastante café, umas 4 horas da tarde.
Eu costumo dormir ali umas 10 e meia, 11 horas, por aí. Gente, eu não consegui dormir, não consegui dormir. Era meia-noite, meu olho tava ali estatelado ainda. E aquela mente agitada, eu deitei pra dormir e foi um sono agitado. Foi a noite inteira, qualquer coisinha eu acordava. Não foi bacana, porque eu me expus a uma dose de cafeína muito grande, né? E sem o costume. Então, o meu corpo não tá acostumado a receber tanta cafeína. Se de uma hora para outra vem uma quantidade grande, isso vai me afetar, né? Agora, o oposto também é verdadeiro. Se eu tô acostumada com uma dose alta, tomo café pra caramba, tomo pré-treino que tem cafeína, tomo um comprimidinho pra dor ali com certa frequência, dor de cabeça, etc, que a maior parte deles tem cafeína. Gente, eu tô exposta a uma quantidade muito grande. Se eu tirar de uma hora para outra, pode ser um problema. Então, eu vou ter que fazer isso gradativamente, reduzindo essa dose aos poucos. Senão, vai me dar dor de cabeça, vai me dar outras coisas, uma letargia muito grande, porque eu tô ali dependente, né, daquilo. E aí, só um parêntese com essa questão do café. Eu já aprendi que o meu limite ali é umas 2 horas da tarde, se eu quiser tomar bastante, ou tomar bem pouquinho, mas no máximo até umas 4 da tarde. Senão, pra mim, meu sono já vai ser afetado, e sono é uma coisa sagrada. Tem ali a minha regeneração, meu descanso e o meu rendimento no dia seguinte. É muito diferente se a minha noite de sono não foi boa, né? Então, só pra vocês saberem aí que pode acontecer na vida de vocês também. É, Então, é isso, gente. Na nossa vida, e também é uma recomendação da Ayurveda, não tomar atitudes muito drásticas, né? Nada de uma hora para outra, porque pode ter esse estranhamento aí do corpo que vai me gerar uma resposta, um rebote ou alguma coisa que pode não ser legal. Então, se eu conseguir fazer isso gradativo, é o melhor cenário. Tipo estações do ano, sabe? Do verão vai mudando ali para o outono. Isso é gradativo, né? Isso vai acontecendo ali aos poucos, todos os dias eu tenho uma mudancinha, até que a estação se mudou por inteiro. Assim como é na natureza, nosso corpo, que também é natureza, faz parte aí dessa lei, né, da natureza, também precisa disso, ou isso é o melhor cenário pra gente, né? Então, nada que é muito radical é interessante. E o Ayurveda não é radical de forma nenhuma, não tem proibições, não tem, isso faz mal, isso faz bem, não. Tudo isso pode ser bom em um momento, pode ser melhor em outro, em algum momento pode ser inadequado. Tem hora certa e medida para tudo dentro do Ayurveda, né? Então, nada que é radical é recomendado. Da mesma forma que falando dos estímulos nos 5 sentidos, que é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui, mas só rapidinho aqui para reforçar, eu posso ter uma superutilização, que é usar demais os meus sentidos, que vai me causar problema, usar de menos, uma subutilização, ou usar da maneira incorreta. E tudo isso são causas das doenças. Então, por exemplo, falar de audição, que para mim é um exemplo que fica mais fácil de assimilar. Se eu tô, sei lá, passando muito tempo de tampão no ouvido, tampão não sei se é um bom exemplo, porque dependendo da forma que eu coloco, pode ser até prejudicial, né? Mas se eu passo muito tempo em silêncio sem usar o meu sentido da audição, isso não vai ser bom pro meu sentido. Ele também não é legal. Pode ser que ele apresente algum problema, um mau funcionamento, depois ali de algum tempo sem uso. Se eu usar demais, passo o dia inteiro de fone de ouvido, ouvindo alguma coisa, pode ser prejudicial também, que eu tô super utilizando. Da mesma forma que se eu ouvir uma coisa muito alta, um som muito estridente, eu tô usando da maneira correta. Então, tudo eu preciso aí de um bom uso para que funcione bem. Qualquer uma dessas três coisas, superutilizar, subutilizar ou usar errado, vai me causar problema, tá? Principalmente se for aí por longo período. Aí é pior ainda, né? Então eu preciso ter esse cuidado, esse tato aí com os meus sentidos, para que eles funcionem bem. E isso vale para visão,
audição, para o paladar, para o olfato e para o tato também, que é na minha pele inteira, né? Todo o meu corpo. E na sociedade atual a gente está super exposto. No paladar, muito açúcar, muito sal, etc. Na visão, o tempo todo tem alguma coisa, um outdoor, um negócio para olhar, muita luz, muito brilho, até altas horas da noite, nas telas, por exemplo. Tudo que é colorido chama muito mais a nossa atenção e prende a gente um pouco mais. Então eu fico cada vez mais exposto a tudo isso. Tudo isso vai chamando a gente, vai produzindo mais dopamina, e aí eu vou querendo mais, vai viciando os meus sentidos, né? E aí eu vou querendo sempre mais. Então estejam muito atentos a tudo isso. E essa é uma sabedoria já muito antiga, milenar. Nada que eu tô falando aqui para vocês é novidade. Embora seja uma novidade, né, este assunto específico na comunidade médica nesse momento, a melhor forma de usar os sentidos já não é novidade há muito tempo, gente. Então, o que a gente precisa fazer, que é o grande desafio, é colocar esse conhecimento, tanto absorver isso na forma que eu consiga aplicar na prática. Então, não é só ouvir, é pensar sobre isso, meditar sobre isso e pensar sobre como que eu posso colocar no meu dia a dia, né? Senão você vai ficar aqui, ó, vendo vídeo um atrás do outro, não vai adiantar nada para sua saúde. Se você depois não meditar sobre isso, né? O que eu quero dizer? Meditar sobre isso, pensar sobre e levar para sua vida prática na forma de uma ação, não adianta, é tempo perdido. E na vida moderna hoje, tem como? Tem. Às vezes a gente tem um pensamento radical, a gente fala, mas não tem como que eu vou fazer isso? Isso é impossível, eu preciso, sei lá, pelo meu trabalho, pela minha vida, pelo meu não sei o que, é impossível fazer isso aí que ela tá falando. Gente, sempre tem um jeito de dar um passinho que seja. E um passinho todos os dias, eu vou longe, né? Então sempre tem como. Mas a nossa rotina ela é muito particular. O lugar onde a gente mora, o clima, a situação, o nosso trabalho, etc. Fica inviável passar uma solução que sirva para todo mundo. Mas eu tenho algumas ideias aqui do que pode ser feito, né? Que pode te ajudar aí e você ter que adaptar. Se precisar de ajuda, só me manda nos comentários aqui e a gente pode pensar junto também na melhor forma de você conseguir fazer isso, né? Trazer esse conhecimento, né, que está sendo discutido hoje na comunidade médica, que é super simples, que é, né, retirar um estímulo do qual eu estou começando ali a ficar dependente, ou estou usando muito mais do que eu gostaria para o meu dia a dia. Mas como fazer isso de uma maneira inteligente, eficiente, né? O gradativo, fazer isso aos poucos e ir ali se desafiando sem desistir é o melhor caminho. Pode ser que um dia você falhe por algum motivo. Faz o mínimo, compensa de alguma forma, mas não deixa o compromisso consigo mesmo sumir. Fala assim, putz, não fui hoje, não fiz ontem, não fiz anteontem, deixa pra lá. Não. Qualquer coisa, se você fizer hoje, um pequeno avanço já vai ser melhor do que nada, tá? Não é aquele pensamento tipo academia, sabe? Ai, não fui um dia, não fui dois, não fui três, ai, já não vou essa semana. Ai, mês que vem eu vou. Mais vale um dia bem feito do que zero na sua semana, né? Com saúde é muito assim. Eu diria que melhor do que a quantidade é a consistência, a frequência ali. Então, se você fizer um mínimo vários dias, pode ter um resultado aí a longo prazo muito melhor do que não fazer nada, porque não conseguiu ser perfeito, né? Aliás, há grandes chances disso acontecer, tá? E esse é o recado de hoje, falando aí de jejum de dopamina. Só reforçando que se você passa por algum tratamento ou acompanhamento com algum profissional, consulte esse profissional antes de qualquer coisa. Não saia aí praticando as coisas que estão na moda, torto e à direito, achando que vai dar certo, porque não é simples assim. Embora o nosso corpo seja uma máquina maravilhosa, contar com conhecimento sobre ele é muito valioso. E esse é o meu papel aqui, de trazer conhecimento. Mas não é de uma hora para outra que você vai sair aplicando isso. Se observa, perceba, faz o teste com um pouquinho, de forma gradativa,
veja como você fica e aí decide se você segue assim dessa forma ou não, tá? Lembrando que as primeiras 2 semanas são super difíceis de acordo com os resultados preliminares disponíveis aí, e a partir da 4ª semana que vai melhorando, que eu vou me sentindo melhor sem ficar dependente, né, daquele estímulo inicial, tá? E liberdade, eu ouvi isso do meu mestre hoje, acabou de vir aqui, vou dividir com vocês, que liberdade não é fazer o que se quer. Pelo contrário, né, gente? Isso é até um pouco infantil. Liberdade é a gente escolher o que a gente vai fazer, independente se aquilo é difícil, mas vai me fazer bem, se putz, é desafiador, se eu não tô conseguindo, se não importa. Se eu conseguir fazer o que eu decidir que é o melhor para ser feito, isso sim é liberdade, né? E quando a gente fala de saúde, saúde também vem aí de exigir que eu me cuide. Isso não é só seguir o fluxo, viver como a maré, seguir no barco da sociedade, porque a tendência hoje é a gente ser levado, induzido para comportamentos que para a gente pode não ser interessante, mas pode ser mais relevante para uma indústria, para um mercado, para alguma outra coisa, né? Então eu confio bastante aí no intelecto, no discernimento de vocês para pensar sobre isso e também pensar alternativas para trazer para a vida prática, tá? Qualquer dificuldade, deixa nos comentários que vai ser um prazer te ajudar a pensar nisso, em alternativas. E tudo que você já fez que deu certo, deixa para outras pessoas também, gente, porque em comunidade é mais fácil, né? Eu até comentei aqui que às vezes contar com a ajuda do marido, do namorado, da amiga ou de alguém ali que tá próximo. Se for alguém ainda que tem o mesmo hábito ruim, vamos dizer assim, que você que quer mudar, perfeito então. Mas se você não tiver esse suporte aí tão perto, deixa nos comentários. Vamos aqui entre a gente, pessoas interessadas em construir saúde, etc. Fazer isso juntos, né? Porque tem muita gente aí pensando em saúde, graças a Deus, em se cuidar. E acho que isso virou tendência desde a pandemia, né? Graças a Deus. Se tem uma coisa boa que isso trouxe pra gente foi isso. Então vamos nos ajudar. E se você achar que esse conteúdo pode ser útil para alguém que você conheça aí, encaminhe, né? Para que possa beneficiar cada vez mais pessoas, tá bom? Até o próximo conteúdo. Um beijo. Tchau, tchau.